Dentro do estudo das reações inorgânicas, um dos casos que merece nossa atenção especial, para o vestibular sobretudo, é o caso das reações de metátese, ou também conhecidas como dupla troca. As reações de dupla troca são importantes porque elas envolvem 3 dos grupos de substâncias mais importantes também para o vestibular: os ácidos, as bases e os sais. A característica que mais importa nessas reações é que elas consistem nada mais nada menos do que uma troca entre íons. O cátion de uma espécie pode se combinar com o ânion da outra e vice-versa. Por que pode se combinar? Porque essa combinação de cargas opostas depende basicamente da força do eletrólito gerado. Para eletrólitos fortes, essa combinação geralmente não ocorre. Já para os eletrólitos fracos, e aí quanto mais fraco for o eletrólito, maior a tendência dessa combinação de cargas opostas ocorrer. Na aula de hoje, a gente vai encerrar o estudo dos compostos inorgânicos, trabalhando esse grupo de reações extremamente fundamental para a gente, para vestibular, as dupla trocas. Eu sou o professor Danilo e você está numa aula de Química do curso Azimuth Online. Seja bem-vindo. Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje a gente vai encerrar, bem encerrado, diga-se de passagem, a primeira parte do estudo dos compostos químicos. A gente divide a parte de estudo de substâncias em 2 momentos, né? A gente primeiro fala dos compostos inorgânicos, os ácidos, bases, sais, óxidos, e depois a gente fala dos compostos orgânicos, que tem bem mais funções. Dentro da química inorgânica, a gente divide esse estudo, primeiro, em reconhecimento das funções individualmente, falando de ácidos, características, bases, sais, óxidos. A gente já deu todo esse conteúdo, alguns desses conteúdos gravados, outros de forma ao vivo, né? Dependendo das demandas de cada um deles. E aí a gente entrou na parte de reações. Começamos com as reações ácido-base, fazendo sal. Depois observamos o caráter ácido-base de óxidos, que também podem manifestar esse tipo de comportamento para reagir com ácido, com base. E aí entramos nos deslocamentos e hoje a dupla troca. A dupla troca, de tudo que a gente viu, é a que mais aparece. Até porque ela engloba, dentro desse conceito de dupla troca, a parte de reação ácido-base, que é um tipo de dupla troca. A gente vai comentar, sobretudo num dos itens aqui das condições de ocorrência, a gente vai falar um pouco da reação, vai voltar a falar, né, mais uma vez, de reação ácido-base. Beleza? Qual é o problema aqui? Eu já vou avisando antes da aula começar para você já ir se ajeitando aí no sofá onde você estiver estudando. O negócio é o seguinte, para você chegar em dupla troca e entender todo o processo, conseguir resolver as questões de forma relativamente confortável, você tem que manjar muito de ácido, base e sal. Mas muito mesmo. Carga de cátions, carga de ânions, montagem de fórmulas, atribuição de nome. E tem um probleminha, que na verdade não é probleminha, é um problemão que vai ser pesado aqui. Quando a gente fala em conhecer propriedades de ácidos, bases e sais, isso engloba conhecer a força. A força que varia de ácido para ácido, que varia de base para base, que varia de sal para sal. A gente já discutiu muito sobre o conceito de força. Aqui é o momento em que você precisa memorizar estes compostos. Quem são os eletrólitos fortes e quem são os eletrólitos fracos. A aula inteira, pessoal, ela vai girar em torno de um problema, que consiste em você diferenciar o eletrólito forte e fraco. Então, se você tem esse problema, já vou te avisar. Para o vídeo, volta e vai dar uma revisada nesse assunto. Senão você continua aqui comigo, tá? Por quê? Porque eu vou falar muito frequentemente, olha, fulano é um eletrólito forte, fulano é um eletrólito fraco. E se esse conceito não estiver bem solidificado, você vai ter problema. Eu vou dar uma repassada aqui na aula, obviamente, nesse conceito, mas talvez eu não consiga atender tudo dependendo das suas dúvidas. Então a gente já discutiu em aula de arrênios, na primeira aula de arrênios de ácidos, que foi inclusive dada ao vivo,
a gente discutiu o conceito de força de um eletrólito associado à capacidade que ele tem de conduzir corrente. Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Tudo bem? Então vamos começar descrevendo como é que eu reconheço uma reação de dupla troca. Eu bato o olho no exercício e falo, opa, isso aqui é uma dupla troca. Então o que a gente precisa lembrar? Primeiro, ela ocorre entre eletrólitos. Tá? De quem eu estou falando especificamente, moçada? Ácidos, bases e sais. Tudo bem? Você vai ter ácido reagindo com base, sal reagindo com ácido, sal reagindo com base. Até entre sais pode ocorrer reação de dupla troca também, tá bom? Outra coisa importante. Se eu tenho uma reação com eletrólitos, pensa comigo. O eletrólito é formado basicamente por partículas que consistem em cátions e ânions unidos. Quando nós colocamos um eletrólito em solução aquosa, esse eletrólito dissocia ou ioniza, depende da característica dele. Então pensa, reagir um eletrólito é reagir íons. Íons, cátion, ânion. Então tenta imaginar um eletrólito formado por dois íons, reagindo com outro eletrólito, também formado por dois íons. É razoável a gente imaginar que a reação vai envolver basicamente uma troca iônica. O cátion do primeiro vai se unir ao ânion do segundo e vice-versa. Então, o segundo ponto é que a reação consiste numa troca iônica. Por isso a gente costuma chamar, de maneira meio tipo popular, né? De reação de dupla troca. Na verdade, o nome mais correto é metátese. Nossa, que palavra estranha, né? Metátese. O que será metátese? Esse tese vem de produzir, síntese, análise. Todo tipo de processo vai usar esse termo Z. Então, síntese, análise. O metátese é uma síntese entre íons, tá? É uma espécie de troca entre cátion e ânion. Então, o meta vem de entre, meio, e tese, produção. Então, é produção entre íons. Vai haver uma recombinação iônica. E aí começa um problema sério. Por quê? Quando um cátion vai se combinar a um ânion, pensa comigo. Eu vou dar origem a uma substância, não é? Por exemplo, pensa no Na+, se combinando com o Cl-. Eu vou formar NaCl, não é? Pensa num cálcio mais 2 se combinando com o sulfato menos 2. Ah, eu vou formar sulfato de cálcio, não é? Mas espera aí. A formação de um eletrólito, ou seja, a capacidade que o eletrólito tem de se juntar cátion-ânion, depende da sua força. De maneira geral, eletrólitos fortes têm dificuldade para manter os íons separados. Tanto é que o eletrólito forte em água conduz energia. Já os eletrólitos fracos são eletrólitos que, mesmo colocados em água, têm dificuldade para separar os íons. Então, quando a gente vai associar cátion e ânion, a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que essa associação tem condições de ocorrer? Será que o cátion e o ânion de fato vão se unir? Se houver a condição deles se unirem, a reação ocorre. Porém, se o eletrólito for um eletrólito forte, ou seja, se o cátion e o ânion tiverem dificuldade para se unir, essa reação não acontece. Então, as reações de dupla troca, elas têm uma ocorrência associada a uma condição. A condição é a seguinte: para que a reação ocorra, para sua ocorrência, as trocas iônicas devem resultar em eletrólito fraco.
Eu lembro muito bem que na aula eu salientei, quando a gente estava fazendo aula de exercícios, eu salientei a vocês o seguinte: a gente trabalha com dois grandes extremos na inorgânica, o eletrólito forte e o fraco. O eletrólito fraco é aquele que, mesmo na água, não se dissocia. Aquele cara não gosta de separação de íon. Já o eletrólito forte tem uma facilidade para se dissolver. Então, se eu quero que uma troca ocorra, eu quero que um cátion se mantenha unido a um ânion, para que eu garanta essa ocorrência, eu preciso torcer, cruzar meus dedos, para o eletrólito gerado ser um eletrólito fraco. Tá? A gente vai discutir muito essa questão num esquema geral. Eu vou mostrar para vocês qual é o mecanismo de uma dupla troca e por que ela tem que ser, por que ela tem essa condição estranha de ocorrência. Tranquilo? Do ponto de vista macroscópico, e aí tem uma questão muito importante, por quê? Nos exercícios, principalmente de dupla troca, eles trabalham muito com condições reacionais. Então eles tentam colocar o aluno numa situação em que ele se imagine no laboratório. Então é muito comum você ouvir e ler frases do tipo: olha, eu misturei duas soluções e ocorreu liberação de gás. Eu misturei duas soluções e ocorreu formação de precipitado. Tem uma série de eventos macroscópicos que evidenciam que uma reação está ocorrendo. Você bate o olho no negócio e fala: opa, a reação está acontecendo. Né? Fazendo uma comparação meio bobinha, como é que você sabe que uma carne está estragada? Você vai se aproximar, vai observar uma cor estranha, vai observar um odor estranho. Então, quer dizer, propriedades organolépticas estão relacionadas aos seus sentidos, propriedades sensoriais, elas evidenciam que ocorreu uma transformação química na carne, não é? Numa reação eu também tenho evidências. Então eu coloquei aqui sinais de que uma reação está acontecendo, uma dupla troca. Primeiro sinal, formação de água. Danilo, mas como é que eu vou saber que ocorre formação de água se eu não consigo ver? Geralmente as reações que ocorrem com formação de água são as reações ácido-base. Essas reações ácido-base, elas são acompanhadas por aumento de temperatura. Então você mistura dois frascos, aumento de temperatura. Ah, então peraí, Danilo. Na verdade, o sinal macroscópico é a mudança de temperatura, não é? É. Mas eu já tô te dando uma dica, já tô te dando um insight pronto. Quando o cara fala que ocorreu aumento de temperatura, dentro do conceito de dupla troca, hein? Eu não tô falando de todas as reações do universo. Quando o cara te fala que houve aumento de temperatura, pode ter certeza, produção de água. E digo mais, isso aqui é reação ácido-base. As reações ácido-base são exotérmicas. Tudo bem? Bom, mas essas a gente sabe que ocorre, né? Outro exemplo de sinal de ocorrência. Formação de gás. Formação de gás. Danilo, o que a formação de gás tem a ver com o eletrólito? Vamos pensar. Imagine que durante uma troca de um cátion com ânion, eu forme um eletrólito fraco, ou seja, o cátion e o ânion permanecem grudadinhos, e esse eletrólito fraco é volátil. Ele não vai escapar na fase gasosa? Uma vez que o eletrólito é fraco e volátil, a reação sempre será acompanhada de liberação de gás. Então, aqui eu posso colocar compostos voláteis. Tá? Terceiro sinal, que talvez seja o mais comum nos exercícios. Muitas das reações de dupla troca são feitas em solução aquosa. Quase todas, tá? Por que, Danilo? Porque em solução aquosa eu consigo pegar os íons e combinar um com o outro. Porém, às vezes o eletrólito formado nesse processo é um eletrólito sólido e que não se dissolve. Uma vez que um cátion e um ânion se unem para formar um eletrólito que não se dissolve ou que é pouco solúvel, a reação ocorre com formação de precipitado. Então, formação de precipitado. Tá? Os compostos precipitados são compostos pouco solúveis.
tá? Dica importante, dica muito importante. Nós estamos trabalhando dentro do universo de ácido, base e sal, certo? Muito bem. Dentro desse universo, quais são os eletrólitos que têm condições de serem sólidos? São os sais, porque são iônicos, e as bases, porque também são iônicas. Os ácidos ou são líquidos ou são gasosos. Então entendam que o problema do assunto é justamente você conhecer um pouco das substâncias. Geralmente quando a reação libera gás, geralmente é um gás ácido. É um composto volátil por ser um ácido. Dificilmente você vai ver um sal evaporando, gente. O ponto de fusão, o ponto de ebulição dos compostos iônicos não é extremamente elevado. Então você não espera que um composto gasoso seja um sal liberado numa reação. Já os compostos precipitados são geralmente iônicos. Ou são bases pouco solúveis, ou são sais pouco solúveis. Então anota isso no seu caderno, porque isso é importante. Tá? Você está lendo a questão. Formou precipitado. Opa, só pode ser um sal ou pode ser uma base. Formou um composto volátil, uma liberação de um gás. Provavelmente é um ácido. Esse conhecimento acerca das propriedades, algumas características, é que às vezes torna o assunto meio complicado. Tudo bem? O que a gente vai fazer, na verdade, é primeiro mostrar como tudo isso ocorre em geral. E depois, para cada ocorrência, eu vou mostrar alguns exemplos. E ó, eu já vou adiantando. Os exemplos que eu vou colocar no quadro são aqueles que, se cair dupla troca, é o que cai. Então você precisa saber isso aqui de cor e salteado. Então tem uma questão que é mais geral, de você montar a reação, e tem uma outra questão de saber alguns exemplos importantes. Tranquilo? Então vamos começar primeiro falando de maneira genérica. Como ocorre uma dupla troca, essa questão do precipitado ou do gás, enfim. O meu exemplo, ele vai ocorrer dentro da água, tá bom? Então eu já coloquei aqui os frasquinhos. O frasco 1 e o frasco 2 são os frascos de reagentes, ok? O frasco 3 é o frasco onde eu vou misturar para ocorrência da reação em si. Bom, percebam o seguinte. O frasco 1 e o 2, você tem ali duas soluções, tá? Sistemas homogêneos. Vamos imaginar que aqui dentro eu tenho um eletrólito AB. Tudo bem? O eletrólito AB está dissociado em água. Então esse AQ, que a gente escreve aqui do ladinho, simboliza que ele está dissociado em água. Muito bem. Aqui eu tenho o eletrólito CD, também dissociado. Beleza? Os dois eletrólitos serão misturados e aí eu vou esperar a reação acontecer. Quando a reação acontece, vamos imaginar, no nosso exemplo, que eu percebo que ela ocorreu por conta da formação de um precipitado. Esse precipitado vai se depositando lá no fundo, por mais que você agite o sistema, ele não vai se dissolver. Então a minha cabeça já vai começar a pensar o seguinte, olha, deve ser um composto pouco solúvel. A nossa pergunta é, o que ocorreu? Então vamos colocar aqui um pontinho de interrogação, olha só, tuf. O que aconteceu? O que pode ter ocorrido ali dentro para a formação do precipitado? Se você entender isso, você entende qualquer dupla troca. Depois você passa a ter um outro problema, que é identificar o precipitado, tá? Notem que na folha teórica, no finalzinho dela, eu coloquei uma tabela de solubilidade de eletrólitos. Essa tabela precisa ser memorizada, não toda, tá? Na aula de exercícios, eu vou focar em alguns compostos que são mais famosos, alguns sulfatos, cloretos, mas esse tipo de informação, gente, precisa ser retida. E eu não vou nem perder tempo aqui no quadro desenhando a tabela e falando sobre ela, porque isso é uma informação premissa. Para entrar no assunto, para resolver a lista de exercício, você tem que ter essa memorização. Por outro lado, essa memorização vem fazendo exercício. Então no começo é meio chato, porque você erra uma questão, porque você não sabe que o fulano é solúvel. Isso é normal, não se estressem com isso. Tranquilo? Então olha só, o que acontece no frasco 1? Vamos escrever aqui? Frasco 1. Olha, no frasco 1, eu tenho um eletrólito que na realidade está dissociado, ó. Ó.
Tudo bem? Beleza? Então aqui dentro eu tenho AB aquoso. Na realidade eu tenho um monte de íons Azinho e um monte de íons Bzinho. Tenta imaginar essa situação. Todos ali solvatadinhos pelas moléculas de água, fazendo interação íon-dipolo, tudo aquilo que a gente já cansou de falar nas aulas anteriores. E no frasco 2? No frasco 2, nós temos a mesma situação. Eu tenho CD, dissociado em C+, e D-. Tudo bem, tranquilo, beleza. Tá, aí vamos... então vamos desenhar aqui, né? Ó. Czinho, mais um outro aqui, Dzinho e outro aqui. Pronto, uma sopa de letrinhas. Cheio de carga positiva de um lado, negativa do outro. Danilo, por que as cargas positivas e negativas não estão juntas? Porque o eletrólito está em água, certo? Eletrólitos em água dissociam ou ionizam. Quando nós misturarmos os dois recipientes, nós estamos propondo uma interação entre íons. Duas coisas podem acontecer. Vê se você concorda comigo. Primeira possibilidade, o cátion A, positivo, né? Pode se juntar a D e formar um eletrólito. Se esse eletrólito for fraco, ele se mantém unido, não é isso? Então eu posso colocar assim no frasco 3, ó. Frasco 3. Você tem duas coisas que podem acontecer. A mais D pode formar AD. Então, o que pode ter precipitado aqui, Danilo? Pode ter precipitado AD. Só que, se for fraco, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Se for fraco. Então, se a gente sabe quem é o cátion e quem é o ânion, a gente consegue imaginar quem é o possível composto, desde que você saiba se o eletrólito é forte ou fraco. Uma outra possibilidade que vai acontecer, que pode acontecer ali, pode ser que aconteça uma, pode ser que aconteça outra, pode ser que aconteçam as duas. A outra situação possível seria C positivo com B negativo, dando CB. Aqui vale a mesma regra, se for fraco. Se for fraco. Então para pensar um pouquinho comigo. Vamos imaginar que os dois eletrólitos sejam fracos. Tudo bem? Se os dois eletrólitos são fracos, aquele precipitado é formado pelos dois compostos. Nossa, vai ter uma mistura de dois compostos precipitados. Sim. Pode acontecer de um deles ser forte e o outro fraco. Por exemplo, imaginem que o AD é fraco. Se o AD for fraco, ele precipita. Tudo bem? E o BC, Danilo, fica dissolvido. Então você pode ter, que é o que acontece na maioria dos casos, um eletrólito precipitado, o outro eletrólito dissolvido. Danilo, o que me garante que o eletrólito vai estar precipitado? Nada me garante. Pode ser que ele escape na fase gasosa. Pode ser que ele escape na fase gasosa. Se ele vai precipitar ou se ele vai escapar na fase gasosa, isso é um outro problema. O que você precisa perceber é que para ele precipitar ou para ele escapar, ele precisa ser fraco. Ou seja, precisa dar tempo do cátion e o ânion se unirem para que ele ou precipite, se for sólido, ou evapore se for gasoso, ou seja, liberado na fase de gás. Então a condição é que pelo menos um desses caras deve acontecer. Então, ó, assim, vírgula, pelo menos uma das associações
deve ocorrer. Tá? Nem sempre as cargas são iguais, às vezes você vai ter a junção de um cátion que tem carga mais 2 com ânion que tem carga menos 1. Isso vai então incorrer em você ter que balancear o processo, tá? A reação. Então toma muito cuidado com isso. Mas agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Eu vou ser bem breve no exemplo da formação da água, porque é um exemplo que a gente já conhece, tá bom? E aí depois a gente vai concentrar nossas atenções, sobretudo na precipitação e na formação dos compostos gasosos. Beleza? Vou apagar a lousa e já volto. No caso da formação da água, o exemplo mais importante, para não dizer o único, é a reação que envolve um ácido e uma base. A ideia é pensar o seguinte: quando eu reajo um ácido e uma base, essencialmente o que eu estou provocando ali dentro é a formação de água por conta do íon H+, liberado pelo ácido, e o ânion OH- liberado pela base. Então eu posso enxergar a reação de formação de água da seguinte maneira. Veja só. O H+, originado da ionização do ácido, vai se unir ao íon OH- da base para formar água. Danilo, eu posso considerar a água um eletrólito? Pode, só que é um eletrólito extremamente fraco. Vocês devem lembrar, também na aula de exercícios, que eu trabalhei com vocês anterior, né? Aquela ideia de que a água pode se auto-ionizar. Então, dentro de uma solução aquosa, existem dois eventos que ocorrem com a água. Algumas moléculas de água se quebram, gerando H+ e OH-. Meu Deus, que coisa estranha! Mas a maioria dos íons H+ e OH- tendem a se unir para formar água. Então, a formação de água é uma formação favorável. O íon H+ e o íon OH- têm uma afinidade absurda um pelo outro. Não pelo fato de serem cargas opostas, porque tem cargas opostas que não têm afinidade. Os íons H+ e OH- têm afinidade porque formam um composto bastante estável, que é a água. Então, onde tem H+, onde tem OH-, eu tenho a formação de água. Acabou a história. Tá. Como exemplos, a gente pode citar duas situações bem rapidamente, ó. Porque a gente exauriu esse evento, né? Ácido-base é uma coisa que pra gente já não tem mais tanto mistério. Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: aqui você vai entender de verdade, assim, por que ela chama dupla troca. Vem cá, olha só. A primeira troca que vai acontecer aqui, eu tenho uma reação entre o ácido nítrico e o KOH, que é o hidróxido de potássio. Então a primeira troca que vai acontecer é entre o H+ e o OH-, originando então o produto água. Tudo bem? E aí vem a segunda troca, pessoal, vem cá. O íon potássio com carga +1, presta muita atenção agora. O íon potássio tem carga +1. O íon nitrato também tem carga 1, só que menos. Eu vou formar ali dentro um sal, concorda? Um sal, tá aqui ó, KNO3. Como essa reação está sendo feita em água, esse sal pode ser um eletrólito forte ou fraco. Então olha o que eu vou escrever aqui, ó. Mais KNO3. Se esse eletrólito for forte, ele fica dissociado lá dentro da água. Quer dizer, o potássio e o nitrato não conseguem se juntar, porque eles são fortes. Os dois juntos, né? Se o nitrato e o potássio derem origem a um eletrólito forte, ele precipitaria. Como é que eu vou saber isso, Danilo? Decorar. Decorar. Todos os nitratos são eletrólitos fortes. Todos os nitratos são fortes. Então, esse nitrato de potássio, ele vai ficar dissociado. Ah, mas e se eu quiser tirar ele dali, Danilo? Como é que eu faço para tirar um sal que está dissociado? Você vai ter que tirar o solvente. Você vai ter que tirar a água por evaporação e aí sim produzir o sal. Você vai ter um sal cristalizado puro. Tudo bem? Tranquilo? Às vezes pode acontecer do sal ser precipitado.
Também, mas isso é uma questão meramente ao acaso. Agora, por que eu posso dizer que mesmo o eletrólito sendo forte aqui, né, essa reação ocorreu? Porque embora ela tenha formado um eletrólito forte, ela formou a água, que tecnicamente é um eletrólito fraco. Fraco. Tá bom? Então presta muita atenção nesse conceito, a gente vai ter aula ao vivo e vocês não deixem de me perguntar caso estejam com problema nessa questão dos eletrólitos, tá? Porque a gente não pode passar para frente sem isso aqui ter sido resolvido. Tudo bem? Bom, o segundo exemplo, nós vamos reagir a uma solução de hidróxido de cálcio, que também é uma base forte, com ácido clorídrico, também um ácido forte, tá? Só que nesse caso a gente precisa ajeitar os coeficientes, né? Eu já vou colocar aqui, gente, ó, 2 HCl's. Vocês já sabem muito bem por quê. Nós estamos trabalhando com 2H+, reagindo com OH-, não é? Ó? Para que a água seja formada, eu tenho que ter para cada H+, um OH-. Então, se eu tenho um composto que nós classificamos como de base, porque tem 2 OHs, eu vou precisar, então, de um diácido ou de 2 moléculas de um ácido que libere só um hidrogênio, tá bom? Vou formar, então, 2 águas. 2 moléculas de água, tá? Nosso eletrólito fraco. Formamos o eletrólito fraco. O segundo eletrólito, e aí tem a dupla troca, né? Ó, aqui você tem os 2 OHs com os 2 hidrogênios, ó. A primeira troca. A segunda troca, ela vem do cálcio, 2+, com o cloreto, 1-. Tá? O cátion tem carga 2+, e o ânion tem carga 1-. Então eu vou ter aqui a segunda troca. Aqui. Tranquilo? Qual que é a fórmula desse composto, moçada? CaCl2. Tá? Os cloretos em água, quase todos são solúveis. Esse aqui é solúvel. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui. Ele é um eletrólito forte, então ele fica dissociado. Tá? Então, a tabela que eu falei para vocês na folha de exercícios, ela vai mostrar justamente quais são os eletrólitos que podem precipitar, quais os eletrólitos que não se precipitam dentro da água, justamente para você prever o que está sendo formado, tá bom? Beleza? Então aqui nada de muito excepcional, porque a gente já trabalhou esse conceito de reação ácido-base, eu só trouxe ele para cá para dizer, olha, isso aqui também é uma dupla troca. Tranquilo? Bom, agora a gente vai entrar no segundo sinal, que é a liberação de gás. A liberação de gás, ela geralmente vai ocorrer devido à formação de um composto ou volátil ou instável, que são duas coisas diferentes. Eu vou citar para vocês 3 exemplos. 2 deles são compostos voláteis e um deles vai ser o composto instável, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo se refere ao gás carbônico. O gás carbônico, todo mundo sabe, nas condições ambiente, e é por isso que a gente chama ele de gás, ele está no estado gasoso. O gás carbônico, ele geralmente se forma não diretamente na reação. Ele vai se formar devido à produção disso aqui, ó, a partir de HCl3. Como assim, Danilo? Não entendi o que você está falando. O ácido carbônico, ele tem 2 características marcantes. Ele é fraco e instável. Tá? Fraco, então, a gente já sabe que ele pode se formar lá dentro. Ser instável significa que, a partir do momento que ele se formar, ele deve sofrer uma nova reação. Ele deve sofrer um novo processo para dar origem ao gás carbônico. Então, olha o exemplo mais famoso que tem. Isso aqui aparece, gente, todo ano em vestibular. Um ano aparece num, outro ano aparece no outro. Essa reação ela é muito famosa. A gente pega uma solução de ácido clorídrico e misturamos com carbonato de cálcio sólido. Carbonato de cálcio, também conhecido como calcário, tá?
Os carbonatos, eles são compostos muito sensíveis ao ataque de ácidos. Por quê? Olha só. Vamos tentar imaginar uma dupla troca aqui. Primeira troca que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui, ó, de vermelhinho. Eu tenho H+, e CO3, 2-. Certo? Então o cátion do primeiro composto com o ânion do segundo. Qual é a segunda troca possível de ocorrer? Cloro, -1, cálcio, 2+. Tudo bem? Então eu estou misturando o carbonato de cálcio dentro de uma solução aquosa. Então imagina que você pegou um pedacinho de calcário, carbonato de cálcio, e colocou lá dentro. Quando você pegar o carbonato de cálcio e colocar lá dentro, você vai escutar assim. E vai ver umas bolinhas saindo. Que é uma evidência da ocorrência do processo. Como é que a gente explica a formação dessas bolinhas? O que vai acontecer lá dentro? Então vamos começar as trocas. A primeira troca vai ser entre o H2, o H+ do ácido e o CO3 do sal. Então veja que eu estou reagindo um ácido com um sal. Então eu vou fazer, ó, H2, CO3. Tudo bem? Por que H2CO3? Porque eu tenho o cátion de carga +1 para reagir com o ânion de carga -2. Aí eu vou escrever aqui assim, ó. Tum, 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 tum. Já conto para vocês o que é isso. Tá? A segunda troca vai ser entre o cloreto e o cálcio, para formar cloreto de cálcio. Então, mais CaCl2 aquoso. Danilo, esse eletrólito aquoso é o que está dissociado? Sim. Então vamos colocar aqui, ó, dissociado. Danilo, por que o H+ gruda no CO3? Porque o ácido é fraco e instável. O que isso significa? No exato momento em que ele estiver se formando, ele já começa a sofrer um processo dando origem a CO2 e água. Ele nem chega a se formar ali. Naquelas condições, ele gruda o H+ no CO3, né? Os dois hidrogênios, e imediatamente ele começa a produção de gás carbônico e água. O que significa isso? A reação ocorre porque houve a formação de um composto entre cátion e ânion, que é um eletrólito fraco. Essa reação, ela não costuma ser escrita dessa maneira. Por quê? Porque como esse composto é instável, ele sequer existe ali. Ele se forma e automaticamente já produz essas coisas. Então eu posso escrever de outra forma. Outra forma. Eu posso escrever que o HCl aquoso mais o CaCO3 se transformam. E aí eu não vou escrever o H2CO3, eu já escrevo os produtos, ó, CO2 mais água mais CaCl2 aquoso. Tá? Beleza? Não esquecemos aqui que nós temos que balancear a reação, né? O balanceamento ele é relativamente simples e eu já dei uma dica muito legal para vocês também na aula passada. Quando você envolver reações entre íons, sal com ácido, né, que é o que a gente está basicamente trabalhando, ao invés de você balancear o átomo, balanceia o íon. Como assim? Ó, vem cá. Tá vendo que aqui eu tenho um carbonato? Eu vou balancear o carbonato inteiro. Eu vou balancear o cálcio separado dele. Então eu tenho assim, ó, um carbonato aqui, um carbonato aqui. O cloreto, que é o ânion, tem dois desse lado. Então eu vou colocar aqui, ó, 2HCl e aí automaticamente a reação está balanceada. Porque aí eu tenho dois hidrogênios aqui, tá?
e aí o cálcio ali balanceado com o cálcio dos produtos. Então aqui também. Tudo bem? Gente, essa reação ela é famosérrima por conta da liberação do gás. Os carbonatos são compostos muito importantes no nosso dia a dia. Todos eles são sensíveis ao ataque de ácidos. Inclusive, aqui tem a gente pode fazer uma ponte com a biologia que é bem interessante. O processo de acidificação dos oceanos. Eu já tinha comentado com vocês sobre isso na aula de óxidos e agora eu posso ensejar sobre uma outra questão aqui, que é o seguinte: a acidificação dos oceanos tem influência direta sobre os recifes de corais. Por quê? Porque os recifes de corais são feitos a partir do seu exoesqueleto de calcário. E o calcário é basicamente carbonato de cálcio. E você acabou de perceber que o carbonato de cálcio, que é uma estrutura sólida, pode ser atacado por um ácido. Não é uma oxidação como ocorre com metal na reação de deslocamento, mas os ácidos também corroem, entre aspas, porque não é uma oxidação, né? Os ácidos corroem o material à base de calcário. Então, o desequilíbrio ecológico que o aquecimento global nos traz, na verdade não é o aquecimento global diretamente, mas o acúmulo de CO2 nos traz, não está restrito só ao aquecimento global. Esse acúmulo de CO2 na nossa atmosfera está aumentando a concentração também na água do mar, e essa água do mar está apresentando uma queda de pH significativa, que vai acabar comprometendo não só os corais diretamente, mas os seres vivos que dependem dos corais como berçário, né? Afinal de contas, quem não assistiu Procurando Nemo? Vocês lembram onde os peixinhos moravam? Era num recife de coral, tá? A partir do momento que você deixa de ter os corais, você não tem mais a possibilidade desses organismos marinhos se reproduzirem e darem continuidade à espécie. Tudo bem? Então é um assunto que, ó, vestibular adora, beleza? Tranquilo? Eu vou apagar o quadro e vou colocar mais 2 exemplos relacionados à liberação de gás. Um deles vai cheirar ovo podre, ainda bem que o celular não tem cheiro, e o outro vai cheirar amônia, tá? São 2 outros gases que volta e meia aparecem em exercícios. O cheiro de ovo podre e o cheiro de amoníaco. Tranquilo? Então aguenta aí, que eu já venho. Vou apagar a luz aqui. Então nós vamos trabalhar mais 2 exemplos, conforme eu havia comentado com vocês, a respeito da liberação de gás. Relembrando, mais uma vez, a liberação de gás ocorre toda vez que 2 íons de cargas opostas se unem, forma-se a partir dessa união um eletrólito fraco, ou seja, ele não se dissocia, e por acaso do destino, esse eletrólito fraco acaba sendo volátil ou instável. O primeiro exemplo que a gente trabalhou foi a formação de um eletrólito instável, que era um ácido, que ao se decompor, se transformava aí sim num gás, que era o gás carbônico. Então lembrando que reações de dupla troca que liberam gás carbônico são reações de dupla troca onde ocorreu a formação de ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido ele é super importante, inclusive dentro do nosso organismo, para a manutenção do pH do nosso sistema circulatório. Então a gente vai falar sobre isso também na parte de sistemas tampão, tá? O H2CO3 é uma substância bem importante. Eu já dei até o exemplo da associação da formação de H2CO3 nas águas do mar, né, com o processo de acidificação dos oceanos. Aqui a gente vai então falar da amônia e vamos falar do H2S, né? A amônia que tem um cheiro característico de amoníaco e o H2S é aquele que eu falei para vocês que tem aquele cheiro de ovo podre, tá? O cheiro de ovo estragado em processo de decomposição, ele libera aquele odor característico, tá? Bom, para a gente produzir amônia, geralmente a dupla troca ela vai envolver uma base, tá? Uma base qualquer, aqui eu estou usando um exemplo de uma base forte, o NaOH, e um sal cujo cátion seja amônio. Presta atenção. O amônio é um dos cátions que não é metal, né? Se a gente pensa em cátions geralmente associado a sais ou a bases, a gente pensa em cátions como sódio, potássio, cálcio, bário, magnésio, não é? O único cátion que destoa desse comportamento metálico é o cátion amônio, NH4+. Então, geralmente, a produção de amônia se dá
quando eu uso um sal de amônio, então aqui vou usar como exemplo cloreto de amônio, tá? Com hidróxido de amônio. Como é que acontece essa dupla troca, Danilo? Veja que nesse caso a gente está trabalhando com duas soluções aquosas. Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar escrevendo a equação assim, ó. NH4 mais Cl menos mais Na mais OH menos. Presta atenção no que eu estou fazendo. Olha aqui. Todas essas espécies químicas vão interagir a partir do momento que nós misturarmos esses dois recipientes. Então eu misturo o NH4Cl com o NaOH. Aqui dentro da solução de NH4Cl, você tem cátions NH4 e ânions Cl, todos ali dissociados. Na solução de NaOH, você tem os cátions sódio e hidróxido, todos dissolvidos, já que esses eletrólitos são fortes. Danilo, como é que eu sei que o eletrólito é forte? Memorização. Memorização. Mais uma vez eu insisto, olhamos a tabela que existe no final da folha. Aquela tabela é a tabela mais importante para você começar a entender por que o eletrólito é forte ou fraco, tá? Então olha só, eu tenho aqui todos esses íons. Quem são as possíveis duplas trocas que nós podemos observar aqui? A primeira troca seria do amônio com o OH. Olha aqui, amônio com o OH. Quando o amônio se unir ao OH, eu vou formar um eletrólito, certo? Que eletrólito é esse, Danilo? NH4, OH. Tudo bem? Presta atenção que eu vou escrever aqui, ó. Tum. Ah, ele também é um eletrólito instável? Sim. Assim como o ácido carbônico, galera, que é um eletrólito fraco e instável, o hidróxido de amônio também é. A decomposição dele vai produzir amônia e água. E aqui é que ocorre, então, a liberação do odor característico de amônio, tá? Quando eu misturo as duas soluções, o hidróxido de sódio e o cloreto de amônio em um mesmo recipiente, imediatamente você sente o desprendimento do cheiro característico de amoníaco, por conta da formação de um eletrólito fraco e instável. Quem seria o próximo eletrólito a se formar? Na mais e Cl menos. Vocês estão percebendo o que aconteceu aqui, galera? Veja que na hora de escrever a equação, eu montei primeiro os eletrólitos todos dissociados. Nossa, Danilo, mas pode fazer isso? Pode! Só que é uma outra forma de escrever a reação de dupla troca. É uma forma um pouquinho mais fiel ao que de fato está acontecendo. Por quê? Esse eletrólito aqui, ele é forte. Deixa eu colocar de vermelho, vamos destacar aqui. O cloreto de amônio é um eletrólito forte. E o NaOH também é forte. Qual a característica mais marcante associada a eletrólitos fortes? Não é a capacidade de dissociação em água? Então eu estou reagindo os dois íons do eletrólito forte com os dois íons do eletrólito forte. Por acaso do destino, um dos eletrólitos era fraco. Então a associação ocorreu entre o amônio e o OH, os dois íons se unem e não conseguem mais se separar. No entanto, a gente percebe que o Na+ e o Cl-, que estavam dissociados anteriormente, assim permaneceram. Percebem? Essa forma de escrever a equação é chamada de equação completa. A gente põe todo mundo respeitando as características de cada um. Se o eletrólito é forte, você escreve ele dissociado. Se o eletrólito é fraco, você escreve associado. É claro que do jeito mais trivial, eu escreveria assim, ó, NH4, ó, Cl, ó. Isso aqui é o jeito mais tradicional de escrever a dupla troca. Mais NaCl
Ou melhor, NaOH, né? Perdão. Deixa eu pegar aqui meu apagadorzinho. Ó, pronto. Deixa aqui. NaOH, aquoso, vai virar. Olha só como eu vou escrever a reação mais completa e tradicional, melhor. Ó, ao invés de escrever hidróxido de amônio, que é um composto instável, eu já escrevo os produtos da liberação dele, mais o NaCl aquoso. Percebem? Tá? Quando a gente escreve a dupla troca do jeito mais tradicional, a gente percebe, a gente precisa destacar o fato de que eletrólitos aquosos são eletrólitos fortes, aqui também, ó, e os eletrólitos que são fracos a gente escreve do jeito mais adequado para cada um. Tudo bem? Vocês lembram que na aula de deslocamento, na parte passada, a gente fez referência a uma expressão, e foi usada em vários exemplos, que era o tal do íon espectador? Dentro de uma reação de oxo-redução, existe o tal do íon espectador, que é o íon que não participa nem da oxidação e nem da redução. Numa dupla troca, eu também posso considerar a presença de íons espectadores. Repito, não tem nada a ver com oxo-redução aqui. Mas você pode pensar assim, por exemplo, ó, o cloreto, ele é um íon que estava dissociado aqui dentro da solução. Ele estava associado ao amônio, né? Mas como o cloreto de amônio é um eletrólito forte, ele estava separadinho ali dentro. Ao mesmo tempo que o sódio também estava dissociado por fazer parte de um eletrólito forte. Então eu escrevi os dois dissociados aqui. Só que, do outro lado, eles permanecem dissociados. O que significa isso? A rigor, eles não participaram de nenhuma associação. Embora a gente escreva o Na e o Cl na equação, perceba que o Na estava aquoso e assim permaneceu. O cloreto estava aquoso e assim permaneceu. De tal maneira que Na+, aquoso, e Cl- são íons espectadores. Tá? Não houve uma mudança nas características, né? Lembrem-se que reações são eventos de transformação da matéria. Os únicos íons que de fato sofreram alguma transformação significativa foram o amônio e o OH, que ao se juntarem produziram então isso aqui. Portanto, eu posso escrever a equação simplificada. Então eu posso escrever assim, ó, simplificadamente, teremos, veja só, NH4+, aquoso, mais OH-, aquoso, vai dar NH3 mais água. Percebem? Olha só. Eu posso escrever a reação de dupla troca de várias maneiras diferentes. Não precisa ser daquele jeito mais tradicional que a gente vê em apostila, vê em resuminhos. Você pode escrever a dupla troca mostrando todos os íons de maneira absoluta, do jeito que eles estão ali dentro. Posso mostrar os compostos juntinhos, tomando sempre o devido cuidado para colocar aquoso para eletrólitos fortes. Ou então eu posso desencanar dos íons espectadores e escrever numa reação apenas os íons que efetivamente participam do processo. É bem verdade, vocês vão te convir comigo, que quando eu escrevo a equação de dupla troca do jeito mais simples, ela não parece uma dupla troca. Ela perde aquela cara de AB mais CD. Percebem? Por isso que a gente não gosta muito de ficar repetindo esse termo dupla troca, dupla troca, dupla troca. Por quê? Porque pode acontecer de num exercício mais específico, o cara te dá uma reação desta forma e você não conseguir entender qual é o processo, né? O que eu preciso insistir, e eu vou continuar insistindo até o final da aula, é que numa reação de dupla troca, não necessariamente haverá uma dupla troca. Veja, por quê?
Você pode dizer que o Na ficou preso com o Cl? Não. É claro que se eu quiser tirar o NaCl daqui, eu posso. Esse NaCl ele estará dissociado, certo? Dissociado. Muito bem. Ele está dissociado? Está dissociado. Então, se eu quiser tirar, eu posso evaporar o solvente, posso evaporar a água e aí eu consigo retirar o sal cristalizado. Tudo bem? Tranquilo? Não é tão simples quanto parece, né? Beleza? Vamos pegar um outro exemplo? Agora vamos reagir um ácido com sal. Veja só. Aqui eu reagi uma base com um sal e produzi um sal e uma base. Tudo bem que a base é instável, ela acaba se decompondo, ok. Aqui nós vamos fazer de novo, ó. Eu vou pegar um sal, só que eu vou reagir com ácido. Então, bora lá. Olha só. Na+. Vamos colocar a equação completa. Na2S, aquoso. Não, vamos colocar já certinho, vai. Eu vou fazer igual ao do amônio, tá? Vou fazer igual ao do amônio. Vamos ver se cabe aqui no quadro. Ó, Na+, mais S2-, vai acompanhando, ó. Na+, mais S2-, tá? Depois a gente balanceia isso aqui. Depois a gente balanceia. Mais H+, mais NO3-, vai dar. E aí? O que vai dar essa reação? Vamos pensar? Primeira troca que vai gerar o composto volátil. Cheiro de ovo podre, vem cá. H2S. Tá? O H2S ele é um ácido fraco e tem ponto de ebulição baixíssimo. Tá? E aí fica uma perguntinha, uma pulguinha atrás da orelha. Eu quero que você pense, e eu vou te perguntar isso na aula ao vivo, hein? Me justifique por que o ácido sulfídrico é um ácido fraco, pensando na estrutura dele. Tenta bolar uma explicação para mim. Por que você acha que o ácido sulfídrico é um ácido fraco? Por que aqueles hidrogênios têm dificuldade para sair do ácido? E por que ele tem ponto de ebulição baixo, hein? Isso tem a ver com força intermolecular, tá bom? Pensa nisso tudo para a gente discutir na aula ao vivo. E agora volta comigo aqui. Bom, a troca que vai gerar o composto volátil. A troca que vai gerar o composto volátil é uma troca entre H+ e S2-. Tudo bem? Então eu vou formar aqui, ó, H2S gasoso. Tranquilo? Qual é a troca que vai gerar um composto que continuará dissociado? Vem cá. Tá vendo o sódio aqui? Tá vendo o nitrato aqui? Se os dois se juntassem, ocorreria a formação de nitrato de sódio. Só que aí vai uma informação relevante para você. Todos os nitratos são eletrólitos fortes. Qualquer tipo de nitrato em água tende a ficar dissociado. Então eu vou escrever aqui, ó, mais NaNO3 aquoso. Olha lá. O fato de eu escrever NaNO3 aquoso me faz enxergar que, na verdade, o sódio e o nitrato estão separados. Eu podia escrever Na+, mais NO3, como eu fiz aqui, ó. Tá bom? Beleza? Como é que fica o balanceamento? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho na fórmula do sal aqui, ó, 2 sódios, não é? Ó, 2 sódios. Certo? Esses 2 sódios devem se combinar com o nitrato. Porém, eu vou precisar então de 2 nitratos. Certo? Para formar 2 nitratos de sódio. Vai acompanhando. Mas Danilo, o nitrato não veio junto com o ácido nítrico aqui? Com H+? Veio. Então, se você está usando 2 nitratos, você não tem que usar 2H+? Positivo. Olha lá, 2H+. Tá certo? Essa é a forma de você escrever a reação de dupla troca pensando nos íons, né? De maneira absoluta, tá? Posso escrever isso do jeito mais tradicional, ó. Na2S aquoso mais 2HNO3 aquoso, dando H2S gasoso mais
2, nano3. Olha lá. Aquoso. Tá? Quando a gente escreve a equação mais concisa, né, dessa forma, você consegue perceber então aquela cara de dupla troca que a gente ouve tanto falar, tá certo? Quem são os íons espectadores aqui? Na+ e NO3- são íons espectadores. Danilo, como que você percebe que eles são os íons espectadores? É só você perceber o seguinte, ó, vem cá. O íon Na+, o sódio, ele estava aquoso no reagente. Continua aquoso no produto. Então não houve tecnicamente nenhuma mudança química com ele. Ele continua ali dissolvidão. O íon nitrato, que estava acompanhado do H+, também está aquoso no reagente. Veja que no produto ocorre a mesma situação. Ele está na fase aquosa. Então os dois são íons que não se arranjaram entre si. Repetindo, se você quiser tirar o nitrato de sódio dali de dentro, você vai ter que evaporar todo o solvente para que ele possa cristalizar e aí sim você retira ele. Agora, qual foi a associação que ocorreu e se manteve ali? Foi a associação dos íons H+ provenientes do ácido com o íon sulfeto proveniente do sal. Então quer dizer, o H+, você pode pensar de uma maneira muito lúdica, né? O H+, ele prefere ficar grudado no enxofre do que ficar grudado no nitrato. Se o hidrogênio preferisse ficar ligado no nitrato, essa reação não aconteceria. Aí você fala, Danilo, mas por que o hidrogênio prefere ficar ligado no enxofre? Porque a formação do ácido sulfídrico é mais favorável para a natureza, para o hidrogênio. Imagina que você é um hidrogênio H+. Você é um hidrogênio H+, tá bom? Você tem na tua frente nitrato e sulfeto. O nitrato e o sulfeto. Com quem você vai preferir ficar? Com o sulfeto. Ah, professor, eu não sei. Como não sabe? Você que é o hidrogênio não sabe? Como que você não vai saber? Gente, você vai preferir ficar com o sulfeto porque o sulfeto dá origem a um ácido mais fraco. Então a ideia da dupla troca é, para que ela tenha sucesso, tem que haver a formação de alguma coisa fraca. Pode ser uma base, pode ser um ácido, pode ser um... não importa. Para que dê a chance dos eletrólitos se unirem e não se soltarem mais. Deu para entender? Tudo bem? Como é que fica então simplificadamente? Vamos lá. Simplificadamente. Teremos vamos lá. Os únicos íons que participaram do processo foram o íon sulfeto, proveniente de um sal, juntamente com dois íons H+, provenientes de um ácido que era forte, né? O ácido nítrico conhecidamente é um ácido forte. Aí a junção dos dois vai virar H2S. Tá? Beleza? Então, veja que todas as equações de formação de gás, além de terem a formação de gás, têm a formação de alguma coisa que é fraca. Então, os eletrólitos se formam, se mantêm unidas, as cargas de cátion e ânion, e aí, como o eletrólito é volátil, ele evapora, tá? Eu poderia destacar aqui ainda uma outra situação, que é a formação de ácido cianídrico, HCN, tá? O ácido cianídrico, assim como o sulfídrico, também é um ácido bem fraco e também é um ácido bem volátil. E no caso do ácido cianídrico, ainda existe uma toxicidade associada a ele. Então, muitas vezes, você vai fazer uma reação de dupla troca, um exercício no vestibular, e o exercício te dá essa dica, ou te dá essa deixa, vamos dizer assim, né? No exercício, dizendo, olha, eu misturei fulano com cicrano, sei lá, e observei a formação de um gás extremamente tóxico. Provavelmente, ele está se referindo ao ácido cianídrico. Então, ó, de gás,
você tem que guardar pelo menos 3 situações e o ácido cianídrico, tá? Ácido carbônico virando CO2, hidróxido de amônio virando NH3, ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre, e ácido cianídrico, gás extremamente tóxico. Tranquilo? Beleza? Com isso a gente encerra o segundo caso, né, que é o caso das formações de gás, de compostos voláteis. E agora, para encerrar os exemplos de dupla troca, eu vou para o item C, onde a gente vai discutir reações de precipitação. Nas reações de precipitação vai uma outra dica. A dica é: precipitou, ou é sal ou é base, tá? E aí você tem um problema sério. Por quê? Que sais precipitam, que sais não precipitam, né? Por isso eu volto a falar mais uma vez, tabelinha. Você tem que olhar a tabela, observar a solubilidade dos sais, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer no começo da aula de exercícios é bater o olho nessa tabela e dar uma analisada juntos, para que eu consiga passar para vocês as coisas mais relevantes. Beleza? Então vou apagar a lousa aqui, item C, e a gente encerra as dupla trocas. Então nós estamos chegando no final dessa sequência de reações de dupla troca, trabalhando o terceiro e último sinal de ocorrência de uma reação de dupla troca, de troca iônica, que é a precipitação. As precipitações podem ocorrer com formação de sais pouco solúveis, portanto seriam eletrólitos fracos, ou bases pouco solúveis, que também seriam eletrólitos fracos. Então o nosso problema relacionado a reações de precipitação é memorizar que sais precipitam, que bases precipitam, quais são os sais que não precipitam, porque são eletrólitos fortes, e as bases também. Então eu vou citar 2 exemplos de precipitações para bases e 3 exemplos de precipitação para sais, sempre levando em consideração os que têm mais chance de aparecer, tá bom? Mas vocês vão perceber que a dinâmica é toda a mesma, tá? Bom, nas bases eu vou fazer 2 reações. Na primeira, eu vou pegar uma base forte, NaOH, e vou reagir com um sal também que é um eletrólito forte, o nitrato de prata. Então aqui eu tenho tanto a base dissociada como o sal dissociado. Tudo bem? Quais seriam as possíveis trocas de ocorrência aqui? A primeira troca seria do cátion sódio mais 1 com o ânion nitrato menos 1. Tudo bem? O sódio com NOx mais 1, o nitrato com carga menos 1, a gente teria uma troca aqui. A segunda troca seria entre o cátion prata mais 1 e o ânion hidróxido menos 1. Então tá aqui a segunda troca. Tudo bem? Olha que interessante, eu vou reagir uma base com um sal, certo? E vou produzir outra base, olha, aqui no meio, e outro sal. Tranquilo? O nitrato de sódio, pessoal, que é o sal formado, ele é um eletrólito extremamente forte. Então, olha como eu estou escrevendo ele, ó. Nitrato de sódio aquoso. Então eu estou imaginando que o sódio estava dissociado e assim permaneceu. O nitrato estava dissociado e assim permaneceu. A precipitação vai ocorrer quando a prata encontrar o íon hidróxido. É aqui que ocorre a formação de um precipitado, né? Quando você mistura as duas soluções de NaOH com HNO3, imediatamente você observa a formação de um composto branco lá dentro. Esse precipitado esbranquiçado, leitoso, seria uma base fraca, que é o HgOH. Tudo bem? O hidróxido de prata. Tranquilo? Quem são os íons espectadores da precipitação? Íons espectadores. São os íons que estavam dissolvidos e assim permaneceram, não é isso? Então vamos colocar eles aqui? Eu tenho o cátion sódio e o ânion nitrato. Gente, nitrato nunca precipita em solução aquosa, tá? Nitratos são sais extremamente solúveis. Tranquilo? Então pera, a nossa precipitação de fato aconteceu entre quem e quem? OH e Ag+. Então a equação iônica, ela fica Ag+,
mais OH menos, formando AgOH sólido. Olha lá, que beleza, tá vendo? Vocês estão vendo o barulho de fundo? Aqui tem um caminhão aqui na frente de casa, gente, é assim mesmo, tá? O curso orgânico, tô gravando no meu quarto, depois até dou um look aqui pra vocês darem uma olhada, tá? De vez em quando dá umas vazadinhas de som, mas não repara. Eu vou tentar cortar por aqui, tá? Mas não sei se eu consigo cortar todos os barulhinhos com a edição, tá bom? Beleza, então isso é uma reação de precipitação. Agora olha, de novo, né? Vamos chamar atenção aqui para um detalhe. Quando você olha para a reação de precipitação desse jeito, você jura por tudo quanto é mais sagrado. Não, isso aqui não é uma dupla troca. É que do jeito que a gente escreve, que é o jeito mais correto, inclusive, ela não parece de fato uma dupla troca, né? Escrever desse jeito aqui te dá uma visão mais geral do que é o processo, tá? Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos precipitar outra base. Aqui vocês já vão treinando aí na tua casa, dá uma olhada nas duas substâncias que nós vamos reagir. Imaginem que base eu vou precipitar. Vem cá. Esse aqui é o nitrato de chumbo 4. Cuidado que o chumbo tem duas cargas. O chumbo pode ser carga 2 ou 4, tá? Veja só. Esse chumbo aqui, ele é mais 4. Danilo, como você sabe que o chumbo é mais 4? Porque o nitrato é menos 1. O nitrato é um ânion que vem do ácido nítrico. O nitrato é um íon bem frequente em reações, viu, gente? Por quê? Porque os sais de nitrato são todos eles solúveis. Então, quando você quer precipitar um sal, por exemplo, você pega o nitrato dele e reage com algum outro ânion, tá? Aqui eu vou precipitar o chumbo com o hidróxido, formar uma base fraca. As bases fortes são apenas as da família 1A e 2A, né? Então, aqui eu tenho o potássio com carga mais 1 e o OH com carga, peraí, deixa eu só colocar bonitinho aqui, mais 1 e o OH com carga menos 1, tá? Eu estou separando o cátion e ânion de cada uma das espécies para a gente poder fazer a troca. Então vamos lá. Primeira troca. Potássio com nitrato, hein? Potássio com nitrato. Potássio com nitrato vai dar KNO3. Vocês já vão percebendo aqui que eu vou ter que balancear essa reação, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 4 nitratos, estão vendo? Aqui eu tenho um só, tá? Primeiro monta o sal. Danilo, mas se você tem 4 nitratos, por que você não põe o 4 aqui? Ei, pelo amor de Deus, hein? Eu tenho que igualar as cargas aqui, ó. Então se o potássio é mais 1, o nitrato menos 1, é 1 para 1. Lembra das aulas de ligação iônica. A soma das cargas tem que dar 0, tá? Mas, agora, attenzione, olha só, eu tenho OH com carga menos 1, chumbo com carga mais 4, opa, PB, OH, 4, precipitado. Olha lá, precipitamos hidróxido de chumbo a partir da reação de nitrato de chumbo 4 com KOH. Tudo bem? Íons espectadores. Íons espectadores. Quantas reações, hein, gente? A gente já sabe fazer. Nossa, que maravilha. Eu tô muito feliz. E vocês? Tô muito feliz. E vocês? Não, professor, eu não estou feliz. É muita reação, né? Isso aqui é treino. Você percebe que no fundo, é mais do mesmo, né, gente? O problema da situação em si é você não saber carga e depois tem a questão de memorizar quem precipita, quem não precipita, tá bom? Íons espectadores, vai, bora lá. Aqui nós temos como espectadores o potássio, que estava dissolvido aqui, ó, dissociado, né? E assim permaneceu. E o nitrato, que estava dissociado também e assim permaneceu, certo? Então vamos escrever aqui. Íons espectadores, potássio e nitrato. Maravilha. Descobrimos quem são os íons espectadores, então eu posso montar a equação de maneira mais simples possível, descartando os íons espectadores. Ok, vamos lá. PB mais 4, que estava dissociado, mais OH menos, certo? Dando PbOH4, certo? Agora vamos balancear tudo. Vamos balancear.
Primeiro vamos balancear a equação completinha, aqui é de cima, ó. Lembra que eu tinha chamado a atenção de vocês para o problema do nitrato? Ó, eu tenho aqui 4 nitratos. E eu já tinha comentado com vocês no começo da aula que em reações que envolvem eletrólitos, o interessante é você balancear o íon e não o átomo. Então eu não vou sair balanceando oxigênios. Eu vou sair balanceando o OH separadamente e o nitrato separadamente. Você vai ver que fica muito mais fácil fazer assim. Olha só. Veja, eu tenho 4 nitratos aqui, certo? Então para que eu tenha 4 nitratos do outro lado, eu vou colocar aqui, ó. 4KNO3. Olha lá. KNO3 4 vezes. Tudo bem? Outro problema. O OH que precipitou com o chumbo, ele está na proporção de 4 para 1 aqui, né, no chumbo. Então eu tenho 4 OHs. Põe um 4 aqui, ó. 4 ali, ó. Pronto. 1 para 4, né, na proporção molar, entre PbNO3, o nitrato de chumbo 4, e o KOH, tá bom? Se eu for balancear a equação só com os íons, fica mais simples ainda, ó. Esse 4 que você põe aqui na equação completa é exatamente o mesmo 4 que você está colocando aqui para corrigir a carga do OH, para corrigir a carga não, para corrigir a quantidade de íons OH-, tá bom? E aí você tem então a reação de precipitação. A gente vai estudar muito reações de precipitação novamente quando a gente for trabalhar o conceito de KPS, na parte de equilíbrios iônicos, tá bom? Tudo bem? Beleza, então ó, precipitamos aqui 2 bases, você tem várias bases que são precipitáveis, né? Base de ferro, base de prata, base de chumbo, as bases de cobre, que são bases muito fracas também, tá? Elas têm uma solubilidade em água extremamente baixa. É aquilo que o Arrhenius chamaria na teoria dele de eletrólito muito fraco, tá bom? Bom, com o exemplo de sais, eu escolhi 3. Ó, aqui eu vou reagir 2 sais. Aqui eu vou reagir um ácido com sal. E aqui eu vou reagir 2 sais novamente. Ok? Estou reagindo tudo quanto é coisa possível e imaginável, tá? Para que vocês consigam ter uma gama de exemplos, até na hora de estudar, que te deixe vocês mais confortáveis na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu estou reagindo NaCl com HNO3. NaCl com HNO3. Essa reação, pessoal, ela é muito parecida, vem cá, com essa daqui, ó. Aqui eu estou reagindo NaOH com HNO3, não é? Vem cá. Vocês perceberam que a prata precipitou aqui com OH? Tá vendo? Ô, gente, a prata ela tem uma facilidade para precipitar com vários íons. Notem que quando a prata está ligada com o nitrato, não ocorre precipitação. Olha o AQ aqui, ó. Está dissociado. A hora que ocorrer a troca, olha o que vai acontecer, ó. Sódio mais 1 com nitrato menos 1. Ah, vai formar NaCl, né, Danilo? Vai formar NaCl de novo. Olha lá. Só que o NaCl é um eletrólito forte. Esse fica dissociado. Quer dizer, a gente já sabe que esses 2 caras, tanto o sódio quanto o cloro, são os íons espectadores. São os íons que vão ficar ali tentando se juntar, mas não conseguem, tá? Para você tirar o NaCl dali, você teria que evaporar toda a água e aí sim cristalizar o sal. O sal que se forma precipitadaço na hora é esse aqui, ó. HCl. Aqui é HNO3, né? Pera aí, coloquei errado aqui. Aqui é NaNO3. NO3. Tá? Eu simbolizei um e já escrevi outro. Aí sim vem o nosso queridão sal HCl sólido. Olha lá. Pronto. Precipitado, formação de um precipitado. Tem exercícios muito chatos, às vezes, que cobram até que você saiba a cor de alguns precipitados. Tá? A maioria dos precipitados de prata são brancos. Exceção quando você tem sulfeto, mas essas coisas não precisa saber, tá? A gente tem problema demais para tomar conta do que ficar sabendo cor de precipitado. Tranquilo? Íons espectadores. Vamos lá. Íons espectadores. De novo, né? De novo. É o Na+, e o Na3-. Igualzinho aconteceu no primeiro exemplo de precipitação de base. Ó.
Pronto. O nitrato e o sódio. O nitrato, gente, é o íon espectador mais famoso. Você tem dois íons espectadores que aparecem muito, né? Sódio e nitrato. Gente, sódio não precipita com ninguém. Põe cloreto, põe brometo, põe iodeto, põe sulfato, põe carbonato. Tá? Os sais da família 1A, sódio, potássio, lítio, todos são solúveis pra caramba. Então se precipitou, não é da família 1A. O nitrato também, viu? Nitrato de tudo quanto é coisa não precipita em solução. Então, sais que precipitam não podem ter nitrato, não podem ter elementos da família 1A, tá bom? Isso é uma característica de alguns íons. Por isso que a tabela é meio chata de decorar. Bom, então a precipitação efetiva ocorreu com Ag+, mais Cl-, formando AgCl sólido. Cloreto de prata. Tranquilo? Belezinha? Ufa! Quanta reação, né? Mais uma, vamos lá. Estamos acabando. Ufa, vai, tá terminando. Ácido sulfúrico com cloreto de bário. O ácido sulfúrico com cloreto de bário vai dar origem a dois eletrólitos, um bem forte e um fraco. Vem cá. Ó, H+, Cl-, ok? Carga do sulfato 2-, carga do bário 2+. Separamos? Quem vocês acham que é o eletrólito forte? Vai, por favor, fala, eletrólito forte. Captei. Você falou ácido clorídrico. É bom que tenha falado ácido clorídrico, hein? Esse aqui é o eletrólito que continua dissociado. Ó, já tô fazendo o balanceamento na raça, ó. 2 cloros com 2H+, já deu 2HCl, tá? À medida que você vai adquirindo prática, você vai acelerando esse processo, né? Vocês viram que no começo eu fiz bem devagar, depois a gente foi aumentando a velocidade. Aqui a gente já vai montando a reação e ao mesmo tempo balanceando, tá? Você já tem o conhecimento das cargas, você consegue fazer isso. Beleza. Quem é o eletrólito precipitado? É um eletrólito muito famoso, que é o sulfato de bário, mais BaSO4. Sulfato de bário. Esse composto ficou muito famoso no começo dos anos 2000 por conta de um evento, um caso de intoxicação que ocorreu, não me lembro se foi em Campinas, em alguma cidade do sudeste do Brasil, né? Acho que lá em São Paulo, um medicamento chamado Celobar. O Celobar, na verdade, era um medicamento que a pessoa ingere para fazer exames de contraste, tá? O Celobar é um sal, sulfato de bário, que tem bário radioativo. Geralmente a pessoa toma a substância para atuar como contraste nos exames de ressonância, né? O corpo absorve o material radioativo, aquela radiação ela vai sendo emitida dentro de um determinado órgão e o equipamento consegue detectar e mapear o órgão. Só que o Celobar, ele é administrado e o bário, quando ele está no estado dissociado, Ba+2, ele é extremamente tóxico. Quando as pessoas ingerem o Celobar, o bário fica preso ao sulfato. E aí a pessoa não tem intoxicação. O que aconteceu na época foi um lote de medicamentos de Celobar estava contaminado com outro sal de bário que era solúvel em água. Então quando a pessoa ingeriu o Celobar, ela não estava ingerindo só o sulfato de bário, ela estava ingerindo um outro sal de bário que era dissolvido no organismo. Então teve casos de pessoas que se intoxicaram e vieram inclusive a óbito por conta desse lote que tinha passado. Eu não me lembro se ele tinha passado do tempo de fabricação ou se ele não tinha sido verificado de maneira adequada, não teria se feito o teste de qualidade e aí acabou gerando essa situação. Procura na internet o episódio do Celobar, que é importante que você conheça um pouco sobre isso, tá bom? Na aula eu também dou uma comentada sobre isso. Eu comento, falo das reações, a gente pode explorar um pouquinho mais esse assunto. Tá? Íons espectadores. Novamente. Íons espectadores. Quem são os íons espectadores aqui, galera? São o H+, e o cloreto. Tá?
Você vê que o H+, ele estava num ácido forte, continuou no ácido forte. Então ele permaneceu dissociado. O cloreto, ele fazia parte de um sal que era solúvel em água. O cloreto de bário é um sal solúvel em água. Porém não. Quando ele estava associado ao hidrogênio, também continuava dissociado. Então daí vem o sal, são os íons espectadores, tá? Os únicos íons que se associaram e deram origem a um novo composto são colocados então na equação simplificada. Ba2+, mais SO4, 2-, formando BaSO4 sólido, sulfato de bário, tá? Então sulfato de bário precipita, cloreto de prata precipita, hidróxido de prata precipita, hidróxido de chumbo 4 precipita, todos esses compostos precipitam por serem eletrólitos fracos, ok? Beleza, para encerrar, the last, a última, eu vou reagir KBr, brometo de potássio, sais da família 1A são bastante solúveis, e vou reagir nitrato de mercúrio 2. O mercúrio também pode ter duas cargas, né? Pode ter carga +1 ou +2. Esse aqui é o nitrato de mercúrio 2, tá bom? Vamos para as carguinhas, olha só. Carga do potássio +1, carga do nitrato -1. Tranquilo? Beleza? Os cátions, mercúrio +2, brometo -1. Tá? O cátion e o ânion do primeiro aqui e o cátion e o ânion do segundo. Vamos lá, começando agora as trocas. +1 com -1 aqui. -1 com +2 aqui, certo? Beleza? Primeiro vamos montar quem não precipita. Vocês já imaginam quem não precipita, né? O não precipitado seria o nitrato associado com o potássio. Tudo bem? O nitrato é -1. O potássio é +1. Então vai ficar KNO3. Já vou até colocar aquoso aqui, viu, moçada? Os nitratos são eletrólitos que não precipitam, quanto mais um nitrato da família 1A, né? Tá bom? Beleza? E aí vamos colocar o nosso precipitado. Hg com carga +2, Hg com carga +2 e o Br com carga -1. Então fica HgBr2, sólido, brometo de mercúrio, tá bom? O balanceamento também precisa ser feito. A gente pode colocar assim, ó. São 2 nitratos aqui, né, ó? 2 nitratos. Então eu vou colocar um 2 aqui. Pronto, ó. Ali. 2KNO3. Tranquilo? Por conta desse 2 aqui, eu vou ter que colocar um 2 aqui no KBr. Ó lá. Balanceadas, ó. 2 potássios, 2 bromos aqui. Eu tenho 2 bromos aqui no sal precipitado. O mercúrio tem um de cada lado, então tá tudo certinho. Beleza? Íons espectadores, aproximando do grande finale, íons espectadores. Nós teremos o potássio e o nitrato, para variar, né? Tá? E a nossa equação resumida, a equação iônica, fica, para encerrar mesmo, 2Br- mais Hg 2+, formando HgBr2. Tá aí, beleza? Esgotamos todos os casos de ocorrências de dupla trocas, tá? Acho muito pouco provável a gente não ter explorado aqui coisas que os exercícios de maneira geral explorem, né? O que a gente vai fazer agora é, depois de ter visto toda essa teoria, depois de ter construído essa linha de raciocínio, tanto para simples troca, como para dupla troca, a gente vai começar a fazer os exercícios. A nossa lista de exercícios, ela está bem enriquecida, né? Eu separei ela em duas partes. A lista de exercícios que a gente vai fazer juntos,
ela tem 10 exercícios de dupla troca, ou melhor, 10 de simples troca e tem acho que 8 ou 9 de dupla. Então são 20 exercícios, com temáticas bem diversas, exercícios mais discursivos, para que a gente fixe bem. E depois eu separei uma mega lista com tudo quanto é tipo de reação que a gente acabou estudando, de síntese, de deslocamento, de análise, tá? Para que vocês comecem a fixar. Só tá faltando a gente trabalhar, mas isso eu vou deixar para um outro momento do curso, os balanceamentos de reações de oxi-redução, tá? Quando a gente for estudar eletroquímica, eu vou voltar na questão do NOx, eu vou voltar na questão de oxidação e redução, para que a gente possa, e aí sim, estudar a técnica de balanceamento de reações. Tranquilo? Com isso, pessoal, a gente encerra uma parte do curso muito importante, que é a parte da química inorgânica. Tudo que haveria de importante para se estudar nos compostos inorgânicos foi estudado já, tá bom? O que a gente vai começar a fazer na próxima parte do curso é explorar a química orgânica, vamos entrar sim na química orgânica logo menos, falando dos compostos orgânicos, das cadeias carbônicas, dos fenômenos de isomerias, tá? E aí, se estendendo mais para o final do curso, a gente começa a parte mais delicada, que de acordo com as minhas previsões, a gente ainda deva demorar mais ou menos aí umas 3 ou 4 semanas, que é a parte de físico-química. A parte de físico-química, ela corresponde à metade de qualquer vestibular que você vai fazer. Mas para entender a físico-química, a gente tem que ter toda essa base de química geral, de química inorgânica e até um pouquinho de química orgânica também. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Mandem os feedbacks, dúvidas, anotações, agendamento de plantões. A gente está com toda a estrutura montada para você continuar na caminhada. Então não esmoreça. A gente ainda tem bastante tempo pela frente. Ok? Ó, beijos. Muito obrigado. E até mais.